A gente confirma qual foi o último. Falou sobre laminação. Laminação, né? Tá. Isso, nominação. Tá. Hoje eu vou tentar dar 2 tópicos inteiros para vocês. Tanto extrusão, quanto... Deixa eu ver o outro aqui. Nossa, eu tô com tanto slide aberto aqui. Tanto extrusão quanto trefilação. Porque extrusão, a gente já viu muito de extrusão em materiais poliméricos. E não tem tanta diferença, tá bom? Tem algumas diferenças, mas vocês vão ver que alguns defeitos são até os mesmos, assim. Então, tem muita similaridade. Então, fica muito mais fácil de vocês assimilarem o que é extrusão de materiais metálicos, tá bom? Então, certo. Eu vou, então... A gente... Tenta fazer um resuminho do que a gente viu, né? A gente viu os processos gerais de conformação e lembrar que o que eu quero que vocês sempre lembrem, né, dessas partes gerais de conformação aqui, são as diferenças entre conformações a quente e a frio. Então, essas características gerais, que até caiu na prova, né? Então, lembrar que quando você trabalha a frio, você precisa de maior esforço, você vai acabar encruando a peça, então aumenta a resistência, aumenta a dureza. Perdão. Você consegue gerar peças com bom acabamento superficial, uma boa tolerância dimensional, e é muito trabalhar frio é muito utilizado para finalizações, né? Ou como última etapa, ou então de conformação das etapas, né? Uma última etapa. Tá? E trabalhar quente tem muito recozimento associado a trabalhar quente, você consegue deformar mais, então você precisa de menos passos que trabalhar frio para poder realizar, né, as mesmas deformações. E lembrar que, geralmente, trabalhar quente é um trabalho intermediário, né? Um processo intermediário. Beleza. Essas são as generalidades. E aí a gente viu laminação, né? Então, laminação, basicamente, é você utilizar a tensão de compressão para poder diminuir a seção, ou, no caso, não só diminuir, como você pode criar um perfil com laminação. Então, a gente tem diversos tipos de laminação. A gente viu que não necessariamente é só para formar chapas, né? A gente pode formar perfis, a gente pode formar até tubos por, no madrilador, né? Madrilador, que chama -se. Isso, por madrilador. E aí as características gerais do trabalho da laminação a quente e a frio, né, eram basicamente as mesmas da formação a quente e a frio de maneira geral. Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Beleza. Então a gente vai falar de extrusão. Então vocês lembram lá de extrusão de polímeros, materiais poliméricos, o que que era o processo de extrusão? O processo de extrusão também era utilizar uma tensão de compressão para poder passar o material em uma matriz e obter um determinado perfil determinado por essa matriz, certo? Aqui vai ser a mesma ideia, mas a gente vai utilizar, não vai utilizar lembra que lá em polímeros, por conta da rosca e das tensões e da temperatura, você acabava fluidizando o seu polímero, né? Como se ele passasse a temperatura de fusão, certo? E aí você tinha também, por exemplo, extrusão direto na água para resfriar esse perfil e você conseguia obter esse perfil, né, mais definido. Vocês lembram que tinha umas de extrusão que tinha até dentro da água, assim, para poder resfriar? Aqui, a gente não... Lembra que com formação, você trabalha abaixo da temperatura de fusão. Então, a gente vai trabalhar com muita extrusão a quente. Tá bom? Muita extrusão a quente de uma peça que vai estar abaixo da temperatura de fusão. Então, você vai pegar um metal, uma peça metálica quente e forçar ela por um perfil, tá bom? Utilizando tensões de compressão e tal.
Ok, voltar. Então, certo. Ah, tem como fazer extrusão a frio de material metálico? Parece meio difícil você conseguir extrudar material metálico a frio, né? Você passar uma barra metálica por um perfil bem menor do que a seção da barra. Mas a gente consegue sim fazer extrusão a trabalho a frio, principalmente para ligas mais maleáveis, como alumínio e cobre, né? Mas que tem uma maior ductilidade. Então, essa descriçãozinha aqui do que é extrusão a gente já viu. E a gente pode ter as mais diversos aí, perfis estrudados. Tá bom, certo, certo. Isso aqui eu posso passar. Certo. Aqui sobre essa ideia do trabalho semicontínuo. Então, aqui na extrusão, na maior parte das vezes, como a gente está fazendo, por exemplo, extrusão a quente, a gente tem que pegar um pedaço de uma barra ou um tarugo, esquentá-lo, colocar e carregar a máquina e só depois extrudar, certo? Então, por isso que a gente chama de processo semicontínuo. Você pode ficar alimentando essa máquina o tempo todo, mas você tem que parar e realimentar. Não era igual lá na extrusão dos polímeros, que era um processo contínuo. Você lembra? Que tinha alimentação, tinha rosca e saía o perfil. E você podia continuar alimentando com pellets de polímero a máquina o tempo todo. Então você não precisava parar, era processo contínuo. Aqui a gente tem que ficar realimentando a máquina. Bom, eu passei algum vídeo? Não. Então aqui tem uma diversidade de perfis, né? A gente consegue ver que esses perfis aqui são. Alguns desses são de alumínio, né? Mas lembra que a gente pode ter de aço, a gente pode ter diversos tipos de perfis de material. Então é muito utilizado, né, para fazer esses trilhos, quadros, tubos, maçaneta, tranca, engrenagem, até engrenagem, né? É utilizada. Muitas vezes, para a gente fazer, por exemplo, uma peça como engrenagem, é utilizada com formação, tá? Porque usinar todo um perfil de uma usinagem, de uma peça, de uma engrenagem, por exemplo, a partir do zero, é muito difícil. Então, você acaba fazendo conformação em diversos estágios. A gente pode ter, por exemplo, extrusão, ou então, esqueci o nome do outro processo, forjamento, né? Existe forjamento dentro de matriz fechada que você consegue assumir uma peça, o formato de uma peça bem próximo do formato desejado, né? E aí, ó, incorporação combinada com forjamento, conformação é muito utilizado de uma maneira geral, né? Então, bicicleta, tubos, perfis, por exemplo, de barras, né, de quadros, tudo isso a gente consegue obter estudando. Ok, ok, ok. Ok. Os materiais já tinha falado. Tá. E aí, aqui nos materiais metálicos, a gente tem diversos tipos de extrusão, né? Então, a gente tem extrusão direta, indireta, ou reversa, né? Hidrostática e lateral. Então, a gente vai ver mais ou menos esses processos aí. Na extrusão direta, é basicamente aquela extrusão lá dos polímeros. Você vai ter um perfil, uma barra sendo empurrada num perfil. Bom, vamos ver um vídeo aí de extrusão direta. Tá, e estamos pegando vários tarugos aí, né? Vários barras, né? Tarugo, esse perfil cilíndrico geralmente chamado de alumínio. Lembram lá da outra aula que a gente viu aquela empresa de alumínio que gerava, né? Tanto tarugo, quanto lingote, quanto bobinas, né? De alumínio. Aí agora tá entrando dentro de um forno, né? Dá para ver as chamas aí no fundo.
O alumínio, ele não fica com aquela coloração rubra, né, e brilhante como o ferro, o material baseado em ferro, né, o aço. Ele dá para perceber que ele tá quente e tal, mas ele passou pelo forno, mas não dá para perceber tão de cara que ele tá quente, né? Aí agora ele vai entrar dentro, né, da extrusora. Tá vendo que tá saindo fumaça, dá para sair, tá um vapor, né, uma fumaça saiu daqui. Mostra que ele tá quente, mas às vezes é difícil de você perceber. É, a pessoa pode, ela vai encostar, ela vai perceber o calor, né, mas não é visualmente. Aí colocou numa prensa hidráulica na extrusora, né? Aqui, vou voltar. Estão vendo que todo esse perfil aqui dessa máquina, né, grandona, ele acabou encapsulando todo esse tarugo. E aí agora aqui é a prensa, né? Então é como se fosse a parte aí do êmbolo da seringa, vamos supor assim, né? Que a extrusão lembra muito como se fosse forçando através de um perfil, como uma seringa, né? Aí agora está colocando o perfil da matriz que a gente quer. Então é esse perfil aqui, dá para ver que tem duas peças, seu nome, duas partes, né? Então vai gerar dois perfis. Aproveita para gerar dois ao mesmo tempo. E aí tá saindo o perfil, é só empurrar. E aí cortando. Você vê que ao mesmo tempo que vai produzindo o perfil, já vai cortando, né? Nem para, tá indo para a esquerda a máquina e tá cortando. Ganhando tempo. E aqui já ainda tem uma espécie de estiramento, né, dessas barras. Depois de saírem dali, tem outra operação de conformação. E aí tá mais uma operação de corte. Essas operações posteriores, elas já não são mais, né, do processo de extrusão, né? Elas só estão aqui detalhando o processo de fabricação mesmo. Certo? Deixa eu ver, deixa eu pegar o outro vídeo da extrusão indireta. O que é a extrusão indireta? Então eu já vou aproveitar, né, ao invés de colocar o slide de novo. O que é a extrusão indireta? Esse vídeo aqui ele é muito, muito rápido. Eu vou diminuir aqui, mas ele é muito ilustrativo do que é o que eu quero mostrar. Na extrusão indireta, ao invés de ser na extrusão direta, a gente tem o êmbolo, vamos dizer assim, a prensa hidráulica empurrando o tarugo na matriz. Na extrusão indireta, a gente vai ter a matriz se deslocando no sentido do tarugo. Tá bom? Então aqui a gente tem, dá para ver, né, o tarugo, a câmara e a matriz. E aí essa matriz ela vai aí no sentido da peça, né, para a esquerda. E aí o perfil da peça vai sair aí no meio, ó. Tá vendo? Bom, Professor, a extrusão tem como ela ser, por exemplo, assim, pegar um aço, temperatura ambiente, é impossível fazer extrusão, né? impossível não é, mas porque depende muito da redução de seção. Se você for Sim. fazer um perfil muito, muito complicado, muito pequeno, complicado, sua peça vai falhar. A gente vai ver os defeitos de extrusão. Por exemplo, aquele tarugo que a gente viu que foi extrudido lá. É extrudido que fala? Sei lá. Extrudado. Extrudado. Isso. É, ele estava aquecido, né? O de alumínio, né? Uhum. É, com certeza. É porque às vezes fala, tem algum tipo de extrusão que é a frio, igual a gente viu. Mas eu não consigo enxergar isso. Só se for Eu bem vou. pequeno, né? Eu tenho um vídeo que vai ilustrar bem isso que você está falando, assim, dá para fazer extrusão a frio e a quente. Deixa eu só pegar esse vídeo aqui, tá numa outra disciplina que eu dou. Beleza. Esse negócio de dividir a aula em sessões é muito bom que você acha as coisas bem fácil.
Deixa eu ver se é esse. Vocês já viram no Instagram uns vídeos que tem umas prensas hidráulicas assim? E é umas prensas hidráulicas que ficam espremendo um monte de coisa? Já. Já, né? Prêmio Tipo, tudo. giz de cera, um monte de coisa. E aí tem é a mesma ideia aqui. Eu vou ter um ensaio de compressão. Então lembram lá de materiais que a gente tinha ensaio de tração, ensaio de dureza, ensaio de compressão, ensaio de flexão, ensaio de torção, ensaio de fabricação, como ensaio de dobramento, um ensaio de impacto. Tem um monte de ensaio mecânico, beleza? E esse é um tipo de ensaio, ensaio de compressão. E aqui é mais ou menos, né? A gente tem cubinhos de diversos tipos de materiais metálicos. Então, se você, por exemplo, eu poderia fazer uma extrusão de um aço, será, né? Então a gente vai ver aqui, não é um aço, é ferro. Mas lembra que ferro é bem dúctil. Ferro em si é muito dúctil. Aí, quando você vai colocando carbono no ferro, que você vai obtendo aço com composições cada vez mais altas de carbono, aí você vai endurecendo, que é o que a gente chama de aço de baixo, médio e alto carbono. Então, o aço doce, que a gente chama o aço baixo carbono, ele é bastante maleável. Então, daria para você fazer certas extrusões, sim. Ah, sim. Beleza? Uhum. Esse vídeo aqui, ele mostra bem como que os materiais, eles se deformam. Nesse vídeo aqui, não é nem um ensaio de compressão, porque o ensaio de compressão, ele vai até uma carga só. Você vai ver que ele tem uma hora que ele para. Quando ele para, é justamente num setup do ensaio de compressão, que é a deformação desejada lá, do gráfico. É essa deformação aqui. Só que ele não para nessa deformação, que é a do ensaio de compressão, tipo, de norma. Ele passa, ele vai até onde o material der, né? Até onde o Beleza. material for, sei lá. Que eu conjuguei totalmente errado esse verbo, eu acho. Uhum. Aí aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma hora que ele para, não sei se vai dar para ver, deixa eu ver no começo. Tem uma hora que ele para, que é justamente o setup do ensaio de compressão. É uma determinada deformação pré da norma lá, e aí ele vê o esforço, a tensão naquela deformação. Aí, ó, é 3.980. Aí só que ele não para aí, ele vai até o final. Por que no ensaio mesmo não é todo material que você vai até o final, que você comprime até onde a máquina der? Porque tem certos materiais que eles vão falhar, né? Eles não vão se deformar igual o alumínio, que vocês vão ver que vai virar quase um disco, né? E lembra que o material aqui a gente está fazendo conformação a frio, vamos dizer assim. O material está a frio, temperatura ambiente. Assim, depois que você pegar esse material, depois dele ter formado, você vai pegar ele vai estar muito, muito quente, né? A deformação, ela libera energia. Deixa eu passar mais rápido aí, ó. Mas é o que virou alumínio, né? Então a gente consegue ver que o alumínio, ele consegue se deformar. Ah, tá, é porque tá no 0,25 aqui. Que eu mudei para outro vídeo, ó. Ah, tá. Eu falei assim, que lerdeza. Aí, ó, virou um disco. Alumínio é maravilhoso para estudar, né? Por conta disso aqui. Você viu que o alumínio não falhou, ele não teve fissura, nem nenhum tipo de inclusão, nada. Ele deformou até onde a máquina foi. E ele partiu de uma peça a frio, né? Tá vendo que ele tá duro, né? Agora ferro. Não é aço, é ferro. Mas lembra que ferro é maleável, né? Bem dúctil. Mas bem mais, ó. Do alumínio lembra quanto que deu? Lá ao invés de 57, que ele tinha parado, era quanto? Aqui era dando 28.500, o alumínio era 3.980. Então, quantas vezes mais aí? Mas vocês vão ver, dá pra ver que o ferro também deforma. Eu tô cortando o melhor do vídeo, né? Que é mostrando ele deformando. Não, tá vendo? Ele deforma. Lógico que não é igual ao alumínio e tal. O esforço, deu pra ver que o esforço do alumínio, né, é Foi menor. quase 10 vezes menor para Uhum. fazer. Imagina quente. Aí reduz mais ainda, né? Mas o negócio é que a quente, a ductilidade aumenta muito, né? Muito, muito, muito.
Então vou. Aí ele faz com diversos materiais. Aqui é estanho, o estanho também é bem maleável. 1920, metade do alumínio. Aí, deixa eu Uhum. deixar. Vira uma plaquinha, né? Talvez o estanho desse vídeo aqui é o que mais deforma, né? Ele virou uma lâmina. Aqui é cobre também, que é bastante maleável, né? Vamos ver uma ideia aí. O cobre, a ideia é quase a do ferro, né? Um pouco menor que a do ferro. Mas ele também vai deformar. E aí, titânio. Titânio é duro, né? Titânio é bem mais resistente. Mas lembra que, assim, isso daqui não é liga. Liga, você consegue aumentar essa resistência em um monte. Muito Uhum. mesmo. Acho que Mas, ele tá ó, ali. Essa indicação 99,5 deve ser a pureza, né? isso, a pureza. Aqui tem mais, né? É como se fosse a tabela periódica, que é as informações que tem. Tem massa Uhum. molar, eu acho. Temperatura de fusão. Ó, lá, gramas por centímetro cúbico, que é massa específica. Temperatura de fusão, que é 3.560 Kelvin. E aí deu pra ver que foi quanto? 59 mil. É o dobro da do ferro, né? Uhum. Quando eu falo que um material é duro, é porque ele se deforma pouco, né? É isso. Isso sempre me confunde. Mas é sim, porque dureza está muito associado à fragilidade. Uhum. Ele absorve pouca energia para. Ele se deforma pouco até falhar. Essa é a É, tá. ideia de quando você coloca o Uhum. material é duro. Então, ó, ele deformou bem menos. Você vê que a pessoa fica pegando porque está muito quente. E eu acho que mostra até a marca. Ele faz um furo lá no. Ó, faz uma marca na prensa. Só para ter uma ideia. Uhum. Então a gente viu indireta e direta. É extrusão direta e indireta. Eu acho que o. Meu Deus. Para extrusão hidrostática, eu vou primeiro mostrar o esquema aqui. Acho que é esse slide, isso. Então, tá, a gente viu a extrusão direta, que é tem um cilindro que empurra o tarugo na direção da matriz, e na extrusão indireta, que é a matriz que se desloca na direção do tarugo. Né? Ok, aí aqui tem o nome, né, das partes aí de uma extrusora, né, cilindro externo, cilindro interno, êmbolo. Vocês viram que eu acabo utilizando um pouco dessas nomenclaturas, né? Eu falei do êmbolo, que parece que uma seringa, a gente chama de êmbolo também, né, na seringa. Extrudado, matriz, os nomes são parecidos com os nomes são parecidos, não, os nomes são os mesmos da extrusão de polímeros, né? E aí falar de extrusão hidrostática. Qual que é a ideia da extrusão hidrostática? Você vai colocar a sua peça em um banho, né, dentro de um fluido. Qual que é a ideia? Por que fazer extrusão com um fluido, né, em volta da sua peça? Para diminuir atrito. Você vê que esse atrito com as laterais das paredes pode acabar ocasionando um defeito que a gente conhece como chevron, o ponto de flecha. Então, ele diminui esse atrito com as paredes do tubo. Lembra que você está fazendo um esforço muito grande, né, desse cilindro. Então, ele acaba. Quanto mais esse esforço você faz aí na direção axial, pior vai ser o atrito com as paredes. Então, essa ideia de extrusão hidrostática, né, é, é muito interessante para reduzir esse atrito. Inclusive, infelizmente, eu não consegui achar um vídeo muito bom, porque isso aqui tem que estar fechado, né, dentro de um fluido. O esquema é a melhor forma de visualizar o que acontece. E o Rapaz, mas último, acaba que não fica quase água entre esses negócios aí, não. tem que Eu acho. colocar pouca, Se você coloca muita, é ruim para poder realizar a pressão. Eu falo assim, por exemplo, entre o tarugo e a matriz, eu acho que vai estar tanta pressão que acaba que não fica água entre eles. Será que ajuda mesmo? Ajuda, você está falando aqui lateralmente, né? Na direção Isso. radial.
Não, porque quando você. O bom da pressão, o que acontece com a pressão? Pressão, ela é sentida em todos, uniformemente, de todas as direções. Uhum. Então, quando você empurrar o pistão, apesar de você estar fazendo um esforço axial, né, na direção aí da matriz, a peça, ela vai sentir pressão em a sua extensão, né, em volta dela toda. Por isso Mas, tem essas por, setinhas em volta dela aham. toda. Pode Mas, por falar. exemplo, o fluido, ele não é pra, tipo, como se fosse lubrificar entre a matriz e o tarugo? Isso, para não deixar tocar. Ah, é pra não deixar. Mas será que fica alguma coisa entre elas aí? Porque a pressão é Fica, muito grande. fica, sim, mas o fluido transmite essa pressão. A Hum, pressão que você está fazendo no pistão, ela está sendo transmitida para o fluido. A gente tem uma ideia de que o fluido aguenta muita ah, pressão, tá. porque Entendi. lembra que aquela máquina que a gente viu, a máquina que está empurrando aqui, é justamente uma prensa hidráulica. Então, esse fluido aqui dentro dessa prensa hidráulica, ele também está a mesma pressão que ele está Sim, exercendo sim. aqui, ele está essa pressão. Agora eu Então, entendi. esse fluido Uhum. aqui, ele consegue, ele suporta muita pressão. Eu falo fluido, mas automaticamente pensa em líquido, Sim. né? Gás, para você pressurizar, é uma variação de volume muito, muito grande, né? Porque ele tem um A CV, compressibilidade dele uma é muito alta. compressibilidade muito, volumétrica muito grande. Já fluido, Uhum. não, tem uma compressibilidade volumétrica bem menor. Então, fluido você consegue transmitir pressão bem mais fácil, né? Um Ah, líquido tá. bem Então, mais fácil. o líquido não é pra ficar entre a matriz e o tarugo. O líquido é Ele pra fica evitar. também Ah, tá. É pra ficar entre o pistão e o tarugo. entre, entre o pistão e o tarugo, e entre o tarugo e o E a... recipiente aí, o chamado Ah, tá. recipiente, os lados também. Beleza. Uhum. Tá bom? Tranquilo. E o último o último tipo de extrusão é a extrusão lateral, né? A ideia da extrusão lateral é parecida com a extrusão, só que a peça ela sai meio que de lado. E lembra, eu falo várias vezes para vocês que muitas vezes uma conformação com a outra mistura os nomes, né? Uma laminação de um perfil pode ser entendida muitas vezes como um forjamento, né? Dependendo. Uhum. Então, aqui tem aqui o forjamento de uma cruzeta, mas isso daqui é o que a gente conhece, né? Como extrusão lateral. Tanto que na descrição do vídeo em português é escrito desenvolvimento e forjamento de uma cruzeta. E embaixo é justamente o lateral extrusion, que é a extrusão lateral. Então, aqui é uma simulação de uma extrusão lateral. Tô pulando. É uma simulação numérica. A gente está tendo como se fosse um pistão em cima, né? Um êmbolo em cima e um êmbolo embaixo, e eles estão conformando a peça em uma cavidade. Então está formando essa peça aí, né? Chamada cruzeta. Uhum. Aqui é tensão, né? Essas cores aqui é uma escala de tensão, tensão efetiva. Aqui, para mim, isso daqui é uma mistura de forjamento com extrusão, com muita coisa. Mas isso daqui é justamente isso daqui que a gente chama de extrusão lateral, né? Você está tendo um esforço de compressão por êmbolos, né? Por um pistão aí, de uma prensa hidráulica, por exemplo. E aí você está tendo essa conformação lateral. Mas é estranho esse tipo de conformação aí. É bastante, né? A gente. São poucas aplicações, vamos dizer Aham. assim. São poucas peças que você consegue fazer isso. Talvez era melhor fazer o processo de fundição. Eu, pelo menos na minha cabeça. Então,
É engraçado, alguém me perguntou isso um dia desses, né? Acho que foi em outra disciplina. Por que que conformação é muito mais difundida, né, nas empresas É porque é mais mais comuns? fácil, né? Exatamente, porque forno, o que a gente conhece como alto forno, É que é um complicado. forno, é muito caro. Uhum. Você precisa de muito, é um custo muito elevado para você manter um forno operando. Então, na conformação, é mais barato você ter vários estágios de conformação de uma peça que ela já foi fundida e já está num formato mais adequado para você conformar, do que você partir do zero. Uhum. Agora, geralmente, quando você faz conformação, você quase não mexe nas propriedades. É, Você mexe bastante, mas depois tem, geralmente conformação tem algum tratamento térmico posterior. uhum. Ah, é verdade, tem o tratamento térmico, né? É, tem algum, ou você pode fazer recozimento, ou você pode fazer, né, temperar, você pode fazer diversas formas de tratamento É térmico. porque eu tava falando assim, por exemplo, tem as empresas que são tipos de conformação que são mais simples. Por exemplo, fabricar uma cadeira. Geralmente é só torção de metal, tubo, essas coisas assim, então tem pouco Tipo tratamento conformação térmico. de chapa também, né? É. Conformação, corte, furação, estiramento, dobramento. Todas essas são muito mais simples de fazer. Você faz a frio. Uhum. Você não precisa se preocupar tanto, igual o que você falou com essas propriedades, porque você não vai introduzir muita deformação, então não vai ter um encurramento assim tão elevado a ponto de fragilizar demais a peça. E às vezes esse encurramento ele é desejado, né? Você Uhum. projeta ele e ele vai ser desejado. A peça vai ficar mais resistente. Uhum. Mas essas são as grandes vantagens assim, da conformação, é você não precisar trabalhar com forno, né, com temperatura muito alta. Para alumínio é mais tranquilo, né? Você conseguir fundir alumínio. Agora, para aço, é mil e porrada, né? De Eu sempre, temperatura para sempre poder quando eu fundir. vejo fusão na internet, eu vi poucos vídeos, mas sempre é alumínio. A maioria das vezes é alumínio. Fundição, a maior parte dos vídeos que a gente viu foi alumínio. A Sim. maior parte dos exemplos que a gente viu, tudo alumínio. O alumínio é muito bom, né? Para trabalhar, para É mais conformar, caro em relação ao aço? Acho que sim, né? custo por É, peso, sim, por massa, pela mesma massa, é mais é. caro, Uhum. mais caro. Mas o bom do alumínio é que você recicla bem mais fácil. Você consegue reutilizar mais facilmente. É caro para poder fabricar a partir do minério, né? Fazer eletrólise? Do processo. Tem um processo que chama no forno, eu esqueci o nome lá, de um cara. E aí é caro, você precisa de muita energia para poder sair do minério para poder transformar em alumínio metálico. Mas é muito mais fácil. Ele não tem tanta oxidação igual o ferro, Uhum. Tem menos impureza, né? Eu e tava menos vendo aqui impureza. agora o pessoal fazendo uns testes com aço. Aí os gases que ficam dentro do forno é muito controlado mesmo. Na Qualquer siderúrgica. material que está na temperatura muito alta, ele vai reagir muito fácil. Então, lembra que, por exemplo, se tem uma queima de alguma substância gerando CO2, esse carbono do CO2 ele vai entrar no ferro, vai entrar na peça, e carbono, ele, no alumínio, por exemplo, eu acho que ele é impureza. Uhum. Em determinados tipos de aço, também é impureza. Né? A gente, aquele aço inox low, né, que tem o L304L, 316L, eles são com pouco carbono, porque carbono ali naquele aço inox vai ser impureza. Uhum. Então é isso que você falou mesmo, né? Você É, tem que controlar bem mesmo a atmosfera, né? Quando a gente sim. está falando em peças com temperatura muito alta. Metais têm eletronegatividade elevada. Eles são É. muito reativos, por natureza. Vocês sabem, lembram lá da química que sal, né, ácido, todos são associados com metais. Uhum. Então, o metal ele não perde a propriedade. É só quando ele está na ligação metálica, ele fica mais estável a temperatura ambiente. Mas o metal em si é muito reativo, ele é bastante reativo. Aqui. Um intervalo rapidinho, porque
Não, vamos continuar. Mas é porque eu queria... Vamos lá, continuar. Segura um pouco mais aqui. Precisava ir ao banheiro, mas depois eu vou. Então vamos lá. Aqui vai falar um pouquinho sobre o escoamento, né? Esse fluxo do metal antes da matriz, né? Até ele e durante e na matriz, quando ele está sendo extrudado. Qual que é a ideia? Lembra que eu falei que o atrito ele afeta muito a extrusão, né? Então lá na extrusão hidrostática a gente tinha uma vantagem que era reduzir esse atrito. E esse atrito ele altera a forma como esse material vai escoar. E alterando a forma como esse material vai escoar, eu posso, né, diminuir a quantidade de erros, de erros, não, de defeitos de fabricação para extrusão. Então aqui a gente tem três perfis, né, por exemplo, de fluxo de metal na matriz. Então a gente consegue ver perfis bem complexos, não, evoluções de perfis bem complexos. E aqui a gente tem que entender um pouquinho de fluidos, né, de entender como que esse material vai se deformar. É como se fosse, não sei se vocês lembram lá, é como se fosse a ideia da viscoelasticidade, né? Que você tinha um material que ele não estava 100% fundido, mas ele tinha propriedade de viscoelasticidade. Aqui a gente tem uma propriedade não é viscoelasticidade, né? Mas é um fluxo de material quase semissólido, né? Mesmo ideia lá da tixoconformação. Certo, eu vou adiantar um pouquinho só para mostrar para vocês os erros, os erros não, os defeitos de fabricação. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um defeito de extrusão conhecido como, né, trinca interna, chevron. O que que acontece aqui? Por conta do atrito lateral da parede com a peça, né, com o metal, a gente vai ter diferentes velocidades de escoamento. Tanto, lembra que fluido, na iminência do toque, ele tem o que a gente conhece como não deslizamento, né? Aquela tendência de ficar parado naquela região. Princípio da aderência, exatamente. Princípio de aderência. Então é como se a velocidade na parede fosse muito, muito baixa, por isso que ele cria aqueles perfis de camada limite nos fluidos. Então, aqui também é essa ideia. Então a gente tem que trabalhar com lubrificante para poder não ter muita diferença de velocidade. E aí essas diferenças de velocidade podem fazer surgir esses perfis aí, né, dentro do material, dentro do metal. Tá bom? Então é isso daqui que esse slide está mostrando, né? Uhum. Ô, professor, lá na disciplina, que fora daqui da disciplina, o PEI, Uhum. só entrar no Telegram já tá certo ou tem que fazer cadastro em alguma coisa? Eu não te respondi justamente porque eu não sei. Ah, Eu tá. vi sua pergunta lá. Eu não sei. Eu imagino que seja suficiente. No Ah, semestre beleza. passado foi suficiente. Uhum. Eles distribuíram lá as coisas no, no Moodle, eu acho que foi utilizado, né? Baseado nos grupos que foram do Telegram. Formato. Ah, tá. Eu acho que não Beleza. tinha nenhum passo adicional, não. Tranquilo. Bom, certo. Então, extrusão a quente é justamente para facilitar esse escoamento, esse fluxo de material. A gente viu que tem certos metais que eles vão escoar de maneira muito mais difícil do que o alumínio, que é bem mais dúctil do que a maioria dos metais, né? Dos metais aí estruturais, que eu digo. Os problemas que a gente viu de conformação a quente, eles vão se repetir para extrusão a quente. Então, toda vez que você escutar falar de algum trabalho a quente, lembra que existem microsoldas, né? Essa temperatura muito quente, existe uma interação entre o material que está quente e a superfície lá, por exemplo, o cilindro da extrusão, a matriz. Então, todo material que que está trabalhando a temperatura alta, ele vai ter, uma máquina que trabalha com temperatura alta, vai ter desgaste, né, por não é atrito que fala, é por desgaste mesmo, né? Resistência ao desgaste. Uhum.
A temperatura tem que ser controlada, né? É o que está dizendo nesse 6.2, e que o esfriamento do tarugo da câmara pode gerar deformações não uniformes. Lembrando que se a peça está o centro da peça na temperatura, o externo na temperatura, eu vou ter também velocidades de fluxo diferentes, e isso pode gerar defeitos. Uhum. E outra coisa é que, como esses metais, eles, na formação a quente, eles vão estar na temperatura muito alta, a gente estava falando da reatibilidade do metal, né, da formação de óxido, a gente vai ter formações de óxido na superfície, que a gente chama de carepa, né, por exemplo, no aço. E aí, esses óxidos na superfície, eles podem virar inclusão dentro do material. E um óxido dentro de um metal, pode ser um principiador de uma trinca. Ele pode gerar uma trinca, né? Ele pode originar, né? Iniciar uma trinca. E a pior coisa que a gente quer em metal é gerador de trinca. Bom, pior coisa possível que a gente pode ter. Então é isso que está falando. Bom, eu vou dar um intervalo agora, e aí 8 horas, pode ser 8 horas. 8 horas a gente volta, tá bom? Beleza. Beleza. Professor, Pode falar. eu perguntei com a aula, mas ela perguntou se tem como você liberar a aula assim que acabar a aula ou não. Eu posso tentar, sim. Eu vou lembrar. Você lembra do final da aula, se você conseguir? Lembro sim. Tá bom. Beleza.